Boa tarde, família. Então, levar nosso pensamento a Deus da forma que eu compreendo não vai ser. Pedimos pelo poder superior, Ele continua presente e nos continue nos dando direção. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença ao que hoje funciona. beleza, família. Alguma dúvida? Pararam para pensar, raciocinar um pouco, trocar uma ideia? Legal. A gente falou no ícone 7, né? Sobre a leitura da mente. Distorções cognitivas. Nessa distorção, o ponto está em achar que sabe o que os outros estão pensando. Então, sem qualquer dado concreto ou evidência, a pessoa infere o que alguém pensa ou sente a respeito dela. Em um exemplo prático, um profissional que não conquista uma promoção pode considerar que isso aconteceu porque o chefe o odeia, ignorando as outras hipóteses prováveis para o acontecimento. Isso tudo origina, família, esse pensamento distorcido, ele origina simplesmente por causa da baixa estima do cidadão. Porque quando o cara não se aceita, quando o cara não vê qualidades em si, quando o cara não sabe suas virtudes, as suas qualidades, a tendência é pensar que não vale a pena estar consigo próprio. A tendência é pensar que ele não pode ajudar ninguém, a presença dele não é agradável a ninguém, né? Ele não tem nada a oferecer. Um exemplo aqui é o da questão da promoção no trabalho, né? Ele não merece, ele não é digno, né? E a tendência é só piorar. Essa pessoa com essa distorção é muito comum em pessoas com depressão e dependentes químicos. 90% é acreditar que isso confunde até com um pouco com narcisismo, né? A pessoa ela se auto-sabota a todo momento, né? Então assim, é bom parar e pensar aonde o seu pensamento está o levando. Você tem essa leitura da mente, você acha, você está conversando com alguém, acha o que o cara está pensando de mim, o que o terapeuta está pensando de mim, se eu falar isso, o que ele vai pensar de mim. Isso tudo inclui nisso, né? E vem lá do passado, e vem lá da nossa história, e vem lá de uma situação já vivida. E toda vez que a gente vai vivenciar uma nova experiência parecida com aquela lá de trás, a tendência é repetir esses mesmos comportamentos, esperando resultados diferentes. Né? A gente quebra esse jargão, tá? Então vamos lá. 8. Catastrofização. Esse é um dos tipos de distorções cognitivas que mais causam sofrimento emocional. Porque as pessoas com esse padrão estão frequentemente esperando o pior de cada situação que vivem. O nível de ansiedade de quem apresenta esses pensamentos é muito alto. Obrigado, Deus abençoe. A ponto de deixar de fazer várias coisas, como não andar de avião porque ele vai cair. Não dar uma opinião porque vai ser humilhado. Essas pessoas também costumam ficar muito nervosas quando não conseguem falar com alguém que amam. A ansiedade da catastrofização as fazem pensar que as pessoas não estão respondendo porque sofreu um acidente ou algo muito ruim aconteceu. Catastrofização é o mesmo que catástrofe, né? Ou seja, a pessoa ela pensa o pior. Negação o tempo todo. Exatamente. É muito comum pessoas que foram traídas, abusadas, né? Por quê? Porque ela sempre vai acreditar que não vai dar certo. Ela já fica com a certeza. E sabe, o maior agravante disso tudo é que os pensamentos, se nós não aprendermos a, abre aspas, dominá-los, direcioná-los, redirecioná-los, nós acreditamos nessa verdade. Sem nenhuma base. Sem nenhuma certeza, sem nenhuma base. Eu
Eu, quando estou passando por a catastrofização, eu não sou diferente de vocês, todo ser humano tem, eu me faço a seguinte questionamento. Isso que eu estou pensando, se eu colocasse em frente a um juiz, eu teria como provar? Não. Você entendeu? Ou seja, eu quebro o meu pensamento. Eu aceito que ele faz parte de mim, certo? Porque ele já está ali em mim, já foi criada uma raiz, já foi criada uma crença, já estou vivendo aquela verdade, mas eu não aceito ele. Ou seja, não é que eu não aceito ele, eu tenho que aceitar ele, eu tenho que entender que ele faz parte de mim, mas eu o confronto. Por exemplo, eu vou partilhar. Mas se eu partilhar, tem uma cultura de não ter a 12ª. Por mais que sabemos que isso, infelizmente, é um fato, isso teria como provar. Né? Isso teria como provar. Vários exemplos. Agora, por exemplo, vou entrar num novo relacionamento. E todos os que passaram não deu certo por alguma maneira. Ou um casamento, ou uma nova amizade, ou um novo emprego, me frustrei demais no outro emprego, enfim, várias situações que causaram alguma emoção forte, seja ela negativa, positiva, não vai ser tão relevante, porque é bom, trouxe aquilo que eu precisava. Então, negativo. Aí, olha para você ver como um junto no outro. Eu já não gosto de mim, eu tenho minha baixa estima, eu não acredito no meu potencial, eu acredito que eu vou tirar 0 na prova, eu penso os verdadeiros absurdos de mim, eu tenho uma visão polarizada, ou seja, eu já acredito que aquela coisa vai acontecer. E o pensamento, ele traz uma ansiedade tão grande que você acredita naquilo de uma maneira como se estivesse acontecendo realmente. Você vive aquela dor. Você sente aquela dor. Você volta lá no que você sentiu no momento que estava passando aquela dor, cara. Olha que loucura que é isso. É muito louco isso, de verdade, família. De verdade. Nós estamos engatinhando nesse processo, nessa evolução, nesse conhecimento. Vocês gravem isso no coração, depois a gente lá na frente a gente vai bater um papo. Não seja aqui no tratamento, pode ser mais pra frente, porque eu acredito que vou ver vocês bem. Pô, Gustavo, gravem isso. A gente vai falar assim, olha o déjà vu acontecendo. Pô, Gustavo, hoje eu consigo identificar mais os meus pensamentos. E cara, eu lembro da reunião que você falou que o pensamento a gente realmente é verdade na nossa cabeça. E a gente vive realmente a dor. Só que agora eu estou confrontando ele. Agora eu estou analisando ele. Agora eu estou questionando. E estou conseguindo encontrar novos pensamentos. Estou seguindo esses novos pensamentos e obtendo bons resultados ou resultados ruins. Afinal, a gente vai alguma vez na vida tomar uma atitude errada. É possível. Né? Catastrofização, ou mesma coisa que catástrofe. Vagabundo. Tempestade mal contrastada. Anota. Conclusões precipitadas, também denominadas como premonição, adivinhação ou predição de futuro. Essas distorções cognitivas causam ideias infundadas sobre os acontecimentos que estão por vir. Sobre os acontecimentos que estão por vir. Elas estão presentes quando chegamos a determinadas conclusões irracionais sobre nós mesmos ou em relação a como as outras pessoas vão agir. Veja algumas situações comuns. Não vou passar na entrevista. Não vou passar na entrevista. Vou ficar nervoso na hora da apresentação. As pessoas não vão gostar de mim. Não vou me sentir à vontade naquele ambiente. Ou seja, antes das coisas acontecerem, eu já imagino o resultado.
Ah, nem vou naquele lugar lá, porque os caras vão ficar falando disso. Ah, nem vou na igreja lá porque o pastor vai pedir oferta. Ah, nem vou lá não sei aonde porque não sei o que. Ah, nem vou na sala porque lá eu tenho um companheiro que gosta do poder. Ah, nem vou lá não sei aonde porque vou encontrar aquela Dalila. Ah, nem vou lá não sei aonde porque... Sem antes ter vivenciado aquilo tudo. Mas por quê? Da onde origina isso tudo? De alguma situação que nós vivemos no passado. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua experiência. Então basta cada indivíduo, cada um, olhar para si, voltar, se analisar, pegar todas essas informações, anotar no papelzinho. Papelzinho não, anotar no caderno e levar a psicóloga, trocar uma ideia com o psiquiatra, porque às vezes pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, outras comorbidades, enfim. Tudo isso pode acontecer. Mas estejam amparados. Façam. A maior ferramenta de vocês hoje é um caderno e uma caneta. Fato. Vamos lá. Próximo. Afirmações do tipo deveria e tem o que? A famosa barganha. Nesse tipo de distorção cognitiva, a pessoa tem uma forte autocobrança e não consegue acertar as coisas simplesmente como são. Assim, permanece o pensamento inflexível de como deveria ser seu próprio comportamento e o dos outros. Esse padrão mental também está relacionado a questões como baixa estima, expectativas irreais e intolerância à frustração. De forma semelhante, estão as demandas absolutistas, expressões rígidas que impõem um tom de imposição a qualquer ação, como eu tenho que dormir agora, eu devo ir ao cinema com os meus amigos, eu tenho que brincar com os meus filhos. Não se trata apenas da colocação das pessoas, mas do sentimento que elas suscitam, como se nada fosse prazeroso, e sim obrigatório. Aí entra aquele famoso jargão. Qual? Eu quero ver se alguém sabe. Como se nada fosse prazeroso, e sim obrigatório. Tem que ir pra sala. Como é que é o negócio? Os adictos é um eterno Satisfeito. afirmações do tipo deveria, a autocobrança excessiva. Quantas vezes eu me peguei nisso? Quantas vezes ainda vem lapsos disso? De todos esses eu sofro, família. Eu não sou diferente de vocês. Eu não sou diferente de pessoas que deveriam estar aqui. Eu não sou diferente das pessoas que queriam ter a oportunidade de estar aqui. Eu não sou diferente das pessoas que negam que deveriam estar aqui. Eu não sou diferente das pessoas que ainda não sabem que deveriam estar aqui. Prestem atenção. Nós, seres humanos, não gostamos de errar. Quem gosta? Chegam momentos de nossa vida, isso é uma particularidade, tá? Minha. Chega um momento de nossa vida que a gente demasiado já fez tanta, tomou tanta decisão errônea, que a gente não quer mais errar. A gente não pode mais errar. Ou julga que não pode mais errar. E quando erra, porque erramos, se cobra de uma maneira que se deprime. Porque ao invés de estimular a mudança, se autoflagela. Eu deveria ser assim, eu tenho que ser assim. Só que às vezes eu não pratico o comportamento para que lá na frente eu seja assim. Eu queria aquele tum. Exatamente. Como se houvesse uma varinha mágica. Você mais assertivo. Você mais carinhoso. Você mais compreensivo.
Vou emagrecer. Vou tratar a depressão. Vou tratar a minha ansiedade. Sem ao menos saber como ela funciona em mim. Sabe aquela cobrança? Cara, você tem que ser mais assim. E você sabe que tem que ser mais assim, porque você entende alguns princípios. Nós temos a maturidade de entender as coisas. Né? Não somos psiquiatras ainda. Né? Nós temos essa capacidade intelectual. Porém, nós temos dentro de nós o chamado imediatismo. O querer para ontem. Não sei vocês, eu tenho. O querer para ontem. E a partir do momento que eu comecei a estudar a ciência do hábito, que um padrão comportamental ele é construído de acordo com a prática do comportamento que eu desejo ter, eu comecei a entender que as coisas não vêm do tempo. Quando eu comecei a entender que eu levei determinado tempo para me tornar uma pessoa com comportamentos arrogantes, com comportamentos egoístas, eu fui entender a minha história e fui ver que demorou um tempo para chegar a um núcleo destrutivo desse comportamento. Reforço, todos nós temos as qualidades e os mesmos defeitos. O que diferencia é a quantidade de vezes que nós praticamos aquele comportamento. Né? Exatamente. Então, essa cobrança é demasiada devido à ansiedade do imediatismo. Né? Afirmações do tipo que eu deveria e tenho que. Todos esses pensamentos disfuncionais, familiar, eles têm que ser entendidos, compreendidos, estudados, saber da onde originaram, saber como ele funciona, se funciona na gente, se ele age na gente, e fazer aquele questionamento que eu passei com vocês aqui logo após, na segunda parte da reunião, na parte da manhã. Questioná-lo, entendê-lo e ver aonde ele leva. Por exemplo, se eu sei que eu tenho uma dificuldade de falar em público, e se eu permanecer com essa verdade na minha vida, todos os dias, reforçando, daqui a um ano, como eu vou estar? Com dificuldade de falar em público. Agora, se eu reconheço que eu tenho essa dificuldade, certo? E hoje pratico, amanhã pratico, depois de amanhã eu já não pratico, porque eu erro. Depois de uma semana eu estou praticando, mas ainda erro, ainda tenho dificuldade. Depois de 2 semanas eu continuo praticando, ainda tenho dificuldade. Isso depende do nível de cada dificuldade. Certo? Correto. Bacana. Então, com o tempo, 1 semana, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses, dependendo do desempenho da pessoa, do que ela faz pós a prática de um novo comportamento, se ela tem aquela exaltação benéfica, não, eu sou foda, não, calma, vamos devagar, sem autossuficiência. Pô, consegui, que bacana, mostrei pra mim que eu sou capaz, consegui. Isso com o tempo vai se tornar um hábito na vida da pessoa. Eu tenho dificuldade de falar em público. Eu, Gustavo, tenho. Sério. Eu já vi você comentando isso aí. Não é demagogia, é sério. Mas hoje, do que há 2, 3 anos atrás, está muito menor. Está muito menor. Isso. Exatamente, eu estou trabalhando todos os dias. Você acha que ainda não observo? Tem ainda um algo que eu posso melhorar. Tipo. Muita gente fala isso. Sacou? Então são situações que ao tempo a gente vai pegando, a gente vai moldando, a gente vai trabalhando, a gente vai chegando aonde a gente quer chegar. Eu já tenho meu homem onde eu quero ser.
aonde eu quero chegar. E esse cara não possui isso, 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 isso. Mas ele tem isso, 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 isso. Estou conseguindo ter? Pô, legal. E continuo. E isso para todo tipo de comportamento. Confiar nas pessoas, confiar em si, mudança de comportamento, em forma geral. O mais que tem aqui que é a procrastinação. Quem não tem? Enfim. Alguma dúvida até aqui, amados? Tranquilo. Por favor. Meu maior desejo é que não saiam com dúvidas. Ok? Rotulação. Com o pensamento da rotulação, o foco não está na atitude isolada, e sim no papel assumido. Dessa forma, em vez de avaliarmos um erro próprio ou dos outros como algo eventual e aceitável, partimos para a definição de rótulos pejorativos como: ele é um inútil, incompetente, ela é falsa e mentirosa, eu sou um fracassado. Ou seja, a gente não entende, ou é 8 ou é 80. A gente erra, putz, eu não valho nada. A pessoa erra, putz, ela não vale nada. A gente não consegue ter a empatia pelas pessoas. E começa pela forma do pensamento distorcido, certo? Rotulação. Eu rotulo a pessoa, aí ele não vai ficar limpo. Aí ele vai se matar. Aí ele vai papapá. Aí ele vai, sabe aquele 1 pra você e 3 pra mim. E o céu, aquele apontamento. E ele começa aqui, ó. Ele começa aqui. Independente se a pessoa ela dá sinais claros. Quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para cuspir pro alto? Me ajuda aí, meu, como diz a terra. Atribuição de culpa. Se na personalização a pessoa tende a se culpar por tudo e acontece ao seu redor, na atribuição de culpa ocorre justamente ao contrário. Nesse caso, a tendência é procurar por culpados externos. Essa daí, pelo amor de Deus, né? Externos, e considerar as próprias falhas como responsabilidade dos outros. De modo claro, quem sustenta esse tipo de pensamento se sente vítima das circunstâncias e, portanto, não se orienta para a mudança. Exemplos: estou me sentindo mal por causa dele. Meus pais causaram todos os meus problemas. Eu coloquei isso aqui proposital. As coisas dão errado para mim porque tem muita gente torcendo contra. Estou me sentindo. Caraca, hein, mano? Alguém se identifica? Eu aqui. É mais fácil colocar a culpa no outro. Eu malhei bíceps ontem porque o Jefferson estava usando uma anilha. Monstro. É mais fácil. E eu perco a oportunidade de olhar para minha preguiça. Você entendeu? O alto é sempre bom, gravem isso. É sempre bom autoanálise. Autoanálise. Autocrítica. Moderada, por favor. Sabe? Parem de perder tempo olhando pro rabicó dos outros. Ninguém usou aqui com ninguém. Ninguém. Então olhem para si. Lembra que eu falei para vocês, família? O que eu falar para vocês aqui, não coloquem a culpa na família, hein? Misericórdia, hein? É mais fácil às vezes. E eu tenho certeza absoluta quem sou eu para falar. Mas já ouvi várias vezes que em algum momento de irritabilidade lá fora vão soltar uma... Se é que já não soltaram uma ligação. Quantas vezes eu culpei? Quantas vezes eu culpei? Comecem, cara. Comecem a olhar para cada um de vocês. Comecem
a trazer para vocês a responsabilidade, não a culpa, a responsabilidade, né, pelos seus comportamentos e principalmente a responsabilidade da mudança de comportamento. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Opa, confirmou. My God. Vamos lá. Comparações injustas. Essa distorção cognitiva faz com que a pessoa faça comparações irreais entre sua vida e as conquistas alheias. Ele é mais bem sucedido que eu. Ela conseguiu fazer aquela viagem e eu não, sem avaliar os caminhos que foram trilhados para chegar a tal ponto. Isso causa um sentimento de inferioridade e insatisfação com os próprios resultados. Isso acontece muito de irmão para irmão, de irmã para irmã, de primo para primo, sobrinho para tio. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito por quê? Porque assim, por exemplo, principalmente de irmão mais novo, temos uma cultura, o irmãozinho vai nascer, e fala, será que o outro vai ficar com ciúmes? Já começa a projetar isso na criança, mano. Olha que viagem, olha que brisa, sabe? Que ignorância. Aí o que acontece? A criança, ela cresce, porque assim, uma criança, ela tem que ter um espelho. Ela tem com quem? Ela tem que buscar alguém em se espelhar. Ou no pai, normalmente, na questão édipa, o filho se espelha no pai, no paizão, e a filha